Eu já vou começar esse vídeo te falando que o comportamento de espera é um comportamento de preparação. Eu sei que muitas vezes a gente ouve, estou esperando em Deus, e a pessoa fala que está esperando em Deus durante não sei quantos anos, e essa pessoa não está fazendo nada enquanto ela espera em Deus. Então, um exemplo clássico disso, estou esperando o meu casamento, estou esperando o meu marido chegar. E aí a pessoa fica naquela ânsia, né, do marido chegar. Nossa, meu sonho é casar, meu sonho é ser mãe. E a pessoa só espera. E ela não faz nada enquanto ela espera. E o problema, muitas vezes, é a gente ter essa ânsia em esperar algo e só esperar, sem fazer nada para esse algo, é um problema gigantesco. Porque muitas vezes você pode idolatrar aquilo que você está esperando. Por exemplo, por vezes eu idolatrei um casamento porque estava esperando por esse casamento. No caso meu, hoje eu sou casada vai fazer 4 anos, daqui 2 meses que eu sou casada. Eu esperei por muito tempo por esse casamento. Só que eu percebi que, por vezes, eu idolatrava isso. E eu não fazia o que era necessário para me tornar preparada para realmente casar. Então, qual é o ponto? Quando você está esperando por algo, você precisa buscar entender o que fazer para se fazer preparada para quando o momento do seu sonho chegar, o momento que você tanto espera chegar. O que eu fiz no meu caso quando eu estava esperando pelo meu casamento? Gente, eu fui identificando as minhas feridas. Então, em primeiro lugar, quais as feridas que eu tenho ou que eu tinha e que me impediriam de ter um casamento e um relacionamento saudável? Fui identificando tudo isso, tanto diante de Deus, quanto me conhecendo, né, olhando para mim mesma, me autoanalisando, acho que seria a melhor palavra, autoanalisando foi a melhor forma. E eu fui vendo aquilo que eu deveria melhorar para quando o meu casamento chegar, ser um casamento da melhor forma possível. E muitas vezes a gente ignora esses fatos e só fica orando a Deus, Deus me dá um marido, me dá um marido, Deus me dá um emprego, Deus me dá uma casa, E assim, a gente não se faz preparada para aquilo ali chegar. Toda a história que você vê na Bíblia em que houve um milagre ou que Deus realizou algo, sempre houve uma forma com que aquilo ali acontecesse, não só no sobrenatural, mas no natural também. Então, vamos lá. Um exemplo clássico é dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando houve o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, se você não conhece essa história, eu vou contá-la para você. Eles estavam no monte, e umas pessoas vieram atrás de Jesus, e Jesus tinha ido para aquele monte, mas uma multidão foi atrás de Jesus. E Jesus falou, meu Deus, como é que nós vamos alimentar todo esse povo? Esse povo vai para casa e nós vamos simplesmente mandar esse povo para casa com fome. E aí uma pessoa falou assim, não, fulano tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus falou assim, ok, vai ser com isso mesmo. E no que ele decidiu que iria fazer um milagre com 5 pães e 2 peixinhos, ele não simplesmente multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou assim, olha para você ver, antes do milagre acontecer, o que foi feito? Ordem foi colocada na casa antes que o milagre fosse feito. Então, ele falou assim, separa as pessoas em grupos, e eu não lembro o número exato do número de pessoas, mas era tipo assim, grupo de, sei lá, 500 pessoas, 1000 pessoas, porque tinha muita gente. Então, separa as pessoas em grupos, tá? Em grupos grandes, e, diante desses grupos, nós vamos distribuir os pães e os peixes. Depois que eles colocaram ordem ali no local, Jesus deu graças pelos 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou-se os 5 pães e 2 peixinhos, e aí eles distribuíram para todo mundo e ainda sobrou. Qual é o ponto? Deus ama fazer as coisas acontecerem nas nossas vidas, desde que a gente esteja alinhada e ordenada para que aquilo aconteça. Então, não espere que o Senhor entregue para você aquilo que você quer que Ele entregue para você, se você não se faz preparada para receber aquilo, se você não põe ordem na casa para receber aquilo. Como que você quer que Deus realize o feito de te dar um marido, de te dar um emprego, de te dar um negócio, de te dar uma casa, um carro, a sua viagem dos sonhos, o que for, se você não está preparada para receber aquilo? Gente, é claro na Bíblia a respeito disso. Jesus, antes dele cumprir o ministério dele por 3 anos, ele se preparou por 30. E Jesus já sabia o porquê que ele tinha vindo na terra, ele já sabia o propósito dele aqui.
Ele veio para salvar a humanidade, ele veio para ensinar o caminho para nós. Só que durante 30 anos ele só se preparou para isso. Quando foi que ele tinha os 30, isso eu estou falando uma idade que é a média, tá, gente? Na média dos 30 anos dele, até os 33, foi quando ele de fato cumpriu e viveu o que ele tinha sido preparado por 30 anos. Ele não ignorou o quanto foi necessário o tempo de preparo dele, e ele foi moído de todas as formas nesse preparo, para quando chegasse o tempo ele tivesse 100% preparado. Imagina só se Jesus tivesse sido equivocado em começar o ministério dele, ou se ele não tivesse se preparado bastante. As coisas não teriam andado conforme precisariam andar. E uma coisa que me vem à mente quando eu converso com vocês aqui é, quando você come um fruto antes da hora, quando ele não está maduro, é um fruto amargo. Sabe, não é aquele fruto gostoso de se comer. Se você pegar uma maçã, uma manga, uma banana, antes do tempo de colher, antes de estar maduro, não vai ser tão gostoso quanto se você comesse quando aquela fruta estivesse madura. Assim é também com as coisas que nós vamos viver nas nossas vidas. Aquele fruto está sendo preparado antes dele ser colhido, antes dele ser comido. A gente não pode pular as etapas e a gente tem que deixar com que aquele preparo aconteça para ele ser colhido da melhor forma possível, bem docinho, bem gostoso, com todos os nutrientes que ele precisa ter. Assim também é com as coisas na nossa vida. Teve um dia que eu estava fazendo o meu devocional em Salmos, e aí o Senhor me levou em uma passagem que falou muito comigo, que está lá em Salmos 37, 34. Espere com paciência no Senhor e siga o seu caminho. Ele o exaltará e lhe dará a terra por herança. Está lá em Salmos 37, 34. Espere com paciência no Senhor e siga o seu caminho. Ele o exaltará e lhe dará a terra por herança. Olha que legal. Ele fala, espere com paciência no Senhor, e logo depois ele fala, e siga seu caminho. É aqui que a gente ouve aquela frase, né? A gente vê aquela frase se materializando. Esperar é caminhar. E quando a gente fala caminhar, não é que você vai trazer para acontecer logo o que não é o tempo oportuno de acontecer, mas você caminha se preparando para aquilo acontecer. E eu quero fazer um adendo aqui. Se você está caminhando, né, até o propósito, até onde você quer chegar, até onde você sabe que Deus tem para você, e Deus fala para você, para, não faça nada, rainha, não faça nada. Talvez vai ter momentos que ele vai te dar essa ordem de você não fazer nada. Mas, na maioria das vezes, o tempo de espera, na imensa maioria das vezes, o tempo de espera vai ser um tempo de preparo. E isso é natural. Por exemplo, eu esperei por muito tempo ter a agenda de micropigmentação que eu tenho hoje. Eu trabalho com micropigmentação de sobrancelhas aqui em Belo Horizonte. E eu esperei por muito tempo ter a agenda que eu tenho hoje. E eu não pedi para Deus e fiquei esperando a agenda chegar. Eu fiz o que é necessário para que a agenda chegue. E Deus, com a graça dele, me deu sabedoria, me deu capacitação. Eu sei que ele tocou no coração de muitas pessoas, para essas pessoas olharem para o meu trabalho de uma forma diferente. Ele fez o trabalho dele. Só que ele não só fez o trabalho dele, eu não esperei sentada, eu fiz. Entende? Então, na maioria das vezes, gente, na nossa vida, no rotineiro, vai ser isso que a gente vai viver. Mas, às vezes, você está caminhando, por exemplo, para tirar um visto, para ir para fora do país. E você foi para tirar esse visto, para se preparar, né, para ir para lá, porque foi um momento de preparo, se você entendeu que você tinha que ir para fora do país. E aí Deus virou para você e falou assim, não é para você tirar o visto agora. Você estava caminhando em direção àquilo para se preparar, mas se Deus falou para você não fazer naquele momento, não faça. O que eu posso fazer? Então, diante disso, continuar estudando a língua nativa daquele lugar. Entende? Alguma coisa vai dar para você fazer. Caminhe enquanto você espera em direção a esse propósito, para quando for o tempo da colheita, desse fruto estar pronto, ele está plenamente maduro. E você também, madura, né, minha rainha? Nós, maduras também. Quero falar para você um versículo que está lá em Provérbios 21, 29. O justo examina a sua vida e muda o que é necessário. Que a gente examine a nossa vida, mude o que é necessário nesse momento, para que a gente continue caminhando em direção ao propósito. Esse aqui é um clássico, né, minha rainha? Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam e os moços perdem as suas forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias.
Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Olha só que legal. Os que esperam no Senhor renovam suas energias. Olha o que estão esperando no Senhor estão fazendo. Voando como águias. Eles correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Quem espera no Senhor não espera parado, rainha, espera caminhando. Caminhando em direção ao propósito, se preparando para recebê-lo, para quando for o momento você receber da forma certa. E eu oro para que o Senhor, nesse momento, renove as suas forças, porque eu não sei por quanto tempo você está esperando isso que você está esperando. Mas eu quero te dizer que quando for o momento do fruto ser colhido, ele vai ser colhido. E cabe a você amadurecer esse fruto, se amadurecer, se preparar, criar calos, se tornar forte, para quando for o momento oportuno, Deus te entregar isso e você estar plenamente pronta para receber. Não se esqueça de renovar suas energias na presença do Senhor. É isso que diz lá em Isaías 40, 29 a 31. Renove as suas energias em Deus, continue esperando e continue caminhando.